Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais um estudo bíblico, começando mais um livro, o livro Levítico. 14 de fevereiro de 2021, lição de número 7. A instituição do holocausto e as ofertas de manjares. Levítico é o livro menos estudado pelos cristãos. Sim. E temos que buscar as razões por que o livro de Levítico é menos estudado no Antigo Testamento. Ele fala a respeito do sistema de sacrifícios, começando logo assim, um sistema de sacrifício que, de certa forma, faz com que as pessoas vivendo dentro da cultura em que nós, ocidental, né, fiquem assim meio assustado com o conteúdo tão drástico, né, da extinção dos animais, né, os defensores dos animais aí ficam apavorados com um livro desse. Como é que Deus vai instituir um negócio desse? O escândalo maior, que a gente poderia dizer, é como Deus sacrifica o seu próprio filho. Então isso aqui é simplesmente apontando a gravidade do pecado e como o pecado não pode ser perdoado sem derramamento de sangue. Então, esse é um dos primeiros pontos que ficam em destaque na nossa abordagem do livro de Levítico. Sem sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E é por isso que nós vemos esses sacrifícios sendo feitos e eles têm de ser vistos dentro de que ótica? Dentro da ótica do tipo e antítipo. Todos os sacrifícios do sistema levítico apontavam para o quê? Para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício de um animal em relação ao sacrifício humano tem muita diferença em termos do que isso provoca de reação na gente? Hein? Muita, né? Mas parece que as pessoas, por exemplo, os defensores aí dos animais, parece que eles têm mais pena dos animais e desconsideração total pela morte do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Então, o que deveria ser analisado numa escala crescente é que o sacrifício dos animais é algo terrível, mas o sacrifício do próprio Filho de Deus por nossos pecados é uma das coisas mais terríveis que já aconteceu sobre a face da terra. E é exatamente para este momento que nós temos que sempre olhar ao ler Levítico. Tudo isso aqui está apontando para aquilo que iria acontecer, né? Que aconteceu não só a Jesus, né? Mas Deus que não poupou o seu próprio Filho por nós. Então observem bem essa frase do apóstolo Paulo, né? Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o deu em sacrifício por nossos pecados, consequência, como também não nos dará com ele todas as coisas. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então o livro de Levítico, ele precisa ser estudado já com essa perspectiva de abertura. Nós estamos trabalhando com tipo, o que a adoração no Antigo Testamento significava. Agora nós vamos passar a ver a estruturação do sistema de adoração no tabernáculo e ali, naquela área reservada para o culto a Deus, e ver como isso se aplica na nossa relação com Deus hoje e o que desse texto nós podemos ter em termos de aplicação teológica no Novo Testamento e, por conseguinte, nós que somos a igreja do Novo Testamento. Somos a igreja da Nova Aliança. Então, nossa lição de hoje precisa, obviamente, de uma introdução em que nós vejamos isso de um modo bem claro. E aí, nós vamos começar perguntando por que o livro Levítico toma este nome. O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Por que toma este nome? Então vamos começar aqui abrindo o nosso Logos Bible Software, que aí você tem aqui o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, que foi escrito originalmente em hebraico. E os livros
do Pentateuco, todos eles começam, o nome dos livros vem exatamente da primeira palavra ou expressão que começa o livro. Então, o primeiro livro, nós temos o Gênesis, ele se chama em hebraico, lembram? Bereshit. Depois nós temos na sequência o segundo livro, Sefer Bereshit, depois Sefer Shemot, né, que são os nomes. Depois nós temos Sefer Vaikra, que é exatamente Vaikra, esta expressão aqui no início do livro. É a primeira palavra. Tá? Vaikra. A Bíblia King James atualizada já te dá isso de graça. Ela chega aqui e você vai ver o primeiro livro, Vaikra. Vaikra. Porque você tem aqui um vav conversivo, não conjuntivo, conversivo, levando esse verbo é o chamado vaiktol, que é o vav conversivo, é o imperfeito, terceira pessoa masculina singular, e esse verbo está no imperfeito, por conseguinte, se ele não tivesse com o vav conversivo, ele seria um futuro. Mas com o vav conversivo, essa primeira conjunção, não é uma... aqui está na forma de um conversor, tá? Vá aqui, ele leva o verbo do futuro para o passado, tá? E do passado para o futuro. Por isso que ele é chamado de vav conversivo. O vav conjuntivo, ele simplesmente, o vav conversivo, o vav conjuntivo, ele age como uma conjunção. E. Por isso que há muita repetição de e na Bíblia, aqui de revista e corrigida. Você vai ver e do ponto de vista, porque ela reflete o vav, tá? Com conjuntivo. Daí, Vaikra é o nome do livro em hebraico, que significa ele chamou. Ele chamou. Daí a primeira palavra, chamou o Senhor a Moisés. Vaikra el Moshe. Então é a primeira expressão. Ele chamou, aqui, é importante, né, que você tem uma preposição aqui, el, que indica para. Né? Então, na tradução, você vai perceber que esta preposição aqui, ela vai ser traduzida, Vaikra el Moshe, chamou a Moisés. E aí, então, vai daber Adonai Elav, disse o Senhor, ou aqui o tetragrama está com a vocalização de Adonai, aí geralmente os judeus não leem Yahvé, eles leem sempre Adonai, né? Vai daber Adonai Elav, disse o Senhor a ele. De onde? Origem, preposição, Me'ohel Moed, que é a tenda da congregação, ou a tenda da assembleia, ou a tenda da reunião, Lemor, dizendo. Então, geralmente, tá, os livros aqui do Pentateuco, geralmente não, é regra que os livros do Pentateuco, 5 livros, sempre comecem com, tem um título dele, primeira palavra ou expressão do livro em hebraico. Daí o Bamidbar, que é o próximo livro, no deserto, e depois vem o Sefer Devarim, o livro das palavras, que é o Deuteronômio. Tá? Devarim é o livro Deuteronômio. Então são esses os 5 nomes do livro da Bíblia hebraica. Os primeiros livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. E como é que chegou a Levítico da nossa Bíblia? Então ele passa. Qual é a primeira tradução que foi feita da Bíblia hebraica? Qual foi a primeira tradução feita da Bíblia hebraica? A Septuaginta. A Septuaginta, você vai ver aqui que o livro tem esse nome, Leviticon, que é traduzido para o latim como Levíticos, ou lendo lá no latim antigo, Levíticos, que está aqui
Deixa-me ver. Vamos ver onde está aqui. Aqui está aqui. A primeira daqui. A Vulgata. A Vulgata, então, qual foi a sequência? Você tem a Bíblia hebraica, passa pela Septuaginta, depois tem a tradução feita por Jerônimo, que não traduziu da Septuaginta, ele traduziu dos originais grego. O nome que ele utilizou, ele vem seguindo a sequência aqui dos nomes da Septuaginta, em vários casos. Tá? Mas ele traduziu das línguas originais, não traduziu da Septuaginta, só o nome que ele segue aqui, a nomenclatura da Septuaginta, mas o texto que ele utilizou era um especialista em línguas originais da Bíblia, Jerônimo. Então ele fez essa tradução. Inclusive, falando de Jerônimo, eu lembro do meu professor de português lá na UFRJ, quando ele certa vez estava falando sobre o latim vulgar e como é que o latim vulgar se transformou no português. Deu uma aula extraordinária a respeito da evolução, né, interna, né, a história interna da língua, os processos fonológicos que levaram o latim vulgar se transformar em português. Antes ele fez uma viagem também antes do latim clássico, como ele se torna o latim vulgar, e depois como ele entra na Península Ibérica e se transforma no português. Quais são os fenômenos fonológicos, as adaptações, né, à prosódia, ao inventário fonético da nova língua? Como é que isso aconteceu? Na hora de falar sobre a Vulgata Latina, e aí ele deu uma rateada lá e falou, então a Vulgata Latina traduzida por Santo Agostinho, aí eu, professor, São Jerônimo. Ele, não, foi Santo Agostinho. Tudo bem, depois dá uma olhadinha lá. Então Santo Agostinho traduziu a Vulgata e aí foi falando lá até o final da aula. Depois ele veio em casa lá e sabe que ele estava com a razão? Foi São Jerônimo, no século IV, iníciozinho do século V, por aí. Então aí ele estava aí, ele deu uma rateada. Isso acontece com os maiores especialistas, né? Isso aí acontece, são muitas informações e de repente uma se escapa, né, Luciano? Acontece isso, acontece com todos nós. Daí então ele passa para o latim e por fim, Levíticos, ele chega no português como Levítico. E o que significa Levítico? Eu trouxe aqui uns artigos muito interessantes, tá? Que são deste livro aqui, ó. Esse livro aqui. O Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. São 4 grossos volumes com muitos temas importantes do Antigo Testamento. Também o outro bom aqui é o Novo Dicionário de Teologia Bíblica, do Desmond Alexander. Esse é bom demais, já tudo em português. Eles dão um panorama, né, um panorama geral do que, por exemplo, os livros significam. Então ele dá a teologia de todos os livros do Antigo Testamento, esse do Van Gamer aqui, a teologia de todos os livros do Testamento. O que quer dizer a teologia do livro? O que você quer dizer com isso? Quando você fala a teologia do livro de Levítico, o livro de Levítico, na realidade, é profundamente teológico. Mas é a contribuição teológica que cada livro do cânon dá na formação da teologia bíblica. Então, há uma revelação progressiva, e essa revelação progressiva que culmina lá no Apocalipse, tá? Cada livro tem um papel e uma função importante dentro dessa revelação progressiva. De modo que o que você estuda no livro do Levítico, você tem que sempre ter uma ideia muito clara de que há continuidades e descontinuidades em todos os livros. Não significa que você, mas porque está no Antigo Testamento, então não tem mais validade que o Novo Testamento. É por isso que a igreja evangélica, de um modo geral, tem um pouquíssimo apreço pelo Antigo Testamento. Pelo fato de não entender que cada livro da Escritura, e o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ela tem pouco
apreço aos livros do Antigo Testamento pelo fato de não entenderem a proposta funcional de cada livro. Qual a contribuição que cada livro dá para a formação de uma teologia bíblica. Para você ter uma teologia bíblica, você tem que conhecer cada livro e o que cada livro nos instrui a respeito de algum conceito que Deus quis passar para nós. E exatamente o livro de Levítico, que significa o quê, na realidade? Levítico é aquilo que está relacionado com o sacerdócio levítico, com o que os levitas fazem. Então, na sua maioria, esse livro ele tem a ver com esse aspecto da relação, né, do trabalho dos levitas, que são os sacerdotes, tá? Eles têm uma função e a nomenclatura sumo sacerdote só veio depois, né? Sacerdote mesmo é chamado é o Arão, né? Depois, e mais tarde essa nomenclatura sumo sacerdote passa a ser a nomenclatura do sacerdote maior, que é o sumo, né, maior, e os outros também eram considerados sacerdotes, pelo fato de eles saírem sempre desse trabalho de mediação do culto entre o homem e Deus. Levítico vai dar esse panorama, ele vai nos dar esse panorama, tá, de todos, ele vai pegar todo o sistema cultual, tá, da primeira parte principalmente, ele vai pegar todo esse sistema cultual e vai mostrar como o Deus que revela a construção do tabernáculo, como esse Deus quer que o seu povo se relacione com ele. E cada constituinte deste relacionamento tem uma função específica que é depois retomada quando estudamos o Novo Testamento, principalmente a Epístola aos Hebreus. Então, a Epístola aos Hebreus, a Carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela nos dá, assim, toda uma visão, né, da proposta dos sacrifícios do Antigo Testamento. Tudo pode ser sintetizado numa única frase. Todos os sacrifícios do sistema do Antigo Testamento apontavam para o perfeito e maior e único e insubstituível sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então é por isso que nós temos aqui esse livro chamado de Levítico, porque os levitas desempenham um papel importante dentro desta relação do povo com Deus. Eles fazem um trabalho que está assim, muito vinculado ao que o livro vai estabelecer. Daí, esse livro tem as leis, os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Então, esse livro tem, basicamente, esta função. E aí nós vamos ver isso desdobrando, né, de um modo bem claro. Aqui mesmo, nessa Bíblia, tem um esquema do conteúdo dela, um sumário, né, que mostra as divisões do livro. Então, estou sendo bem sintético, né, no comentário que eu vou fazer, eu vou ser bastante extenso, porque só reunir essas fontes todas para poder passar as informações, tem muita coisa a ser dita. Então, numa aula como essa, a gente só vai ter só esse panorama inicial. E aí você tem aqui, dos capítulos de 1 a 7, você tem as leis a respeito das ofertas e sacrifícios. É a primeira parte que nós vamos estudar. Na segunda parte, nós temos aqui a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes, do 8:1 até o 10:20. Depois, do capítulo 11 ao capítulo 15, nós temos as leis a respeito da pureza e impureza. Tá? No capítulo 16, nós falamos essencialmente sobre, o livro fala essencialmente sobre o dia da expiação. Tá? Aqui de 17 até o 25, nós temos o que se chama de Código de Santidade, que é o que vai distinguir a nação de Israel das demais nações. Então, esse é o Código de Santidade. No coração desse Código de Santidade, vocês lembram de um versículo do Novo Testamento, que é também vindo de Levítico. Sede santos, porque
Eu sou santo. Então Deus é um Deus santo que agora habita no meio do seu povo. Agora esse povo tem que ser um povo santo. Para ser um povo santo, ele tem que se adaptar cultualmente, por isso que o livro já começa com os aspectos cultuais, cultualmente àquilo que Deus determina para que eles possam fazer uma adoração perfeita a esse Deus. Então começa por aí. Depois vem aquilo que os sacerdotes têm que fazer, inclusive vocês vão ver que o que é dado no livro do Levítico, tem um capítulo aqui que é crucial, mostrando a seriedade do desenvolvimento do culto. Algo que foi feito fora daquilo que Deus determinou causou a morte dos filhos de Arão. Então, vamos ver que esse Deus que se relaciona com o povo, ele se relaciona dentro de um código que ele prescreve. Esse código tem que ser observado nos seus mínimos detalhes, com a precisão pela qual ele está tendo aqui o cuidado de passar para Moisés cada detalhe de como ele quer a adoração. Então, isso é muito importante. Não se pode criar, nem inventar, nem fazer uma coisa diferente. Tente, invente, faça algo diferente. Aqui não é. Tente, não pode tentar, não pode inventar e nem fazer nada diferente. Tem que fazer tudo segundo o Senhor orientou a Moisés. Porque, do contrário, tem problemas. E isso já com as duas irmãs. Vocês, hoje a gente pode também fazer diferente. Tente, invente, faça algo diferente nos cultos. O que você acha, Leila? Não, né? Mas tem igrejas fazendo coisas diferentes hoje? Sim. Do que a Bíblia ensina? De elementos de adoração? O que tem de invenção hoje? Levítico é um livro que deveria ser estudado. Por quê? Porque mostra como o culto deve ser feito a Deus dentro dessa economia e como isso se reflete também no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos todas as normas prescritas para o desenvolvimento de um culto ordeiro que seja agradável a Deus. Então, a seriedade do culto no Antigo Testamento, ela reflete o caráter de Deus, que por sua vez exige também a seriedade desse culto no Novo Testamento. E o que é feito fora do script divino pode trazer consequências. Trouxe a consequência para os filhos de Arão. E no Novo Testamento, não trouxe consequências para ninguém? Fazer um culto diferente, alguma coisa diferente? O culto, vocês vão perceber, que ele tem um elemento central que precisa ser observado, que é a motivação da adoração. A motivação da adoração é fundamental para que o culto seja aceitável a Deus. Entenderam o que eu disse? A motivação não é só trazer o animal, não é só trazer a oferta, é ter toda uma visão clara do que o adorador está fazendo naquele ato de adoração. Então a motivação é fundamental, porque você pode apresentar, isso já foi visto por nós, uma oferta a Deus que na realidade não reflete aquilo que agrada a Deus. Podemos fazer a diferença entre Caim e Abel. 2 ofertantes, 2 adoradores. Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta do outro. Não é pelo que eles apresentaram a Deus. Porque você vai ver que aqui nós vamos também ter ofertas que são tiradas, são ofertas das colheitas, das primícias, os dízimos são tirados da sociedade agropecuária ali, só vivia da agricultura, vivia dos animais. Então o que acontece? É uma sociedade que vai trazer os seus dízimos, tudo daquilo em que eles produziam. Só que o básico de tudo isso, é entender que há uma teologia da terra. A terra que eles vão ter em possessão, ela não é deles. Isso nós vamos aprender aqui ao longo desse livro, Levítico, de Números, Deuteronômio,
né, vocês vão ver a teologia da terra, de como usar a terra. Já aprendemos antes, né, vamos retomar. Mas o conceito, né, de quem é o dono da terra, a terra usada pelos israelitas para plantar, que dá o fruto, tudo depende do dono da terra, que é o Senhor. Nada é deles definitivamente, mas eles têm simplesmente uma concessão de uso. Daí todos os bens que eles têm e tudo que eles vão apresentar a Deus, na realidade é do próprio Deus. Dízimo não é pagamento, dízimo é uma devolução que Deus exige. E as ofertas, da mesma forma, elas são trazidas a Deus dentro daquilo que eles têm, porém elas são baseadas em quê? Elas são tiradas daquilo que é de Deus. Quem fez o ouro? Quem fez a prata? Quem fez a terra com todo esse sistema de agricultura que dá os elementos? Você planta, joga semente. Quem criou todas essas leis para poder semente gerar fruto segundo a sua espécie? Quem criou tudo isso? Quem é o projeto, o dono, o arquiteto de tudo isso? Que agora permite que eles, naquele espaço geográfico, eles vão ter possessão daquilo. Mas eles não vão ser os donos daquilo, eles vão ser simplesmente os arrendatários ali. Estão usando aquilo que não é deles, é de Deus. Quando eles trazem isso como oferta ao Senhor, seja de animais, seja da própria da ceifa das suas plantações, o que eles estão fazendo? Eles têm que apresentar isso como uma gratidão ao Deus que permitiu que eles utilizassem aquele solo, plantassem. Deus contribuiu para que as árvores, as plantas, né, a agricultura de modo geral funcionasse, e eles simplesmente vão trazer de volta a Deus aquilo que é de Deus. Que eles podiam ficar para eles mesmos, não é? Daí você vai ver que o ponto central aqui é a motivação da adoração. Porque uma adoração que não tem em vista que Deus é o dono da terra, que Deus nos permite usar, né, tudo que nós temos está sendo permitido por Deus. Deus estabelece os limites das nossas possessões, daquilo que a gente tem. Mas, na realidade, o que acontece? Nós temos alguma coisa? É teu? É nosso? O que vocês respondem? Paulo, então, para ganhar o dia, o apóstolo Paulo deu exatamente como é que nós devemos encarar possessões, dinheiro, tudo nessa vida. Paulo disse: manifesto é que nada trouxemos para esta terra e nada levaremos dela. Quando o sujeito vai para o caixão, o máximo que o dinheiro dele pode fazer é dar um belo cerimonial de sepultamento. Que não vale nada. Não tem nenhum efeito do ponto de vista da vida dele. E o carro que ele anda não tem motor. Não adianta que ele não vai levar, né? Mesmo que fizesse aqueles sarcófagos egípcios, né, naquela época das pirâmides, né? Nas pirâmides, antigamente, eles tinham a concepção de que, né, na outra vida, se tudo aquilo que colocavam dentro das pirâmides, o mandatário, né, o faraó, iria levar para a outra vida, então ele ia usar a outra vida. Eles enchiam lá a pirâmide e tinha exatamente essa finalidade, aquela preservação feita pelo sistema de mumificação. E as coisas que eles colocavam ali, né, é porque eles tinham essa concepção errônea de que tudo aquilo já serviria para essa transição, que eles não sabiam o que acontecia. Então eles pensavam, né, a cosmovisão deles é que tudo aquilo que colocavam dentro da pirâmide seria usado pelo faraó na outra vida. Né? Então, se fosse fazer hoje, botar o carro, apartamento, né, conta bancária, dinheiro, ouro, prata, tudo ali dentro de uma pirâmide para poder o indivíduo que morreu, né, usar na outra vida. Gente, o apóstolo Paulo dá a teologia correta de que nada trouxemos para esse mundo. Quando você nasce, o que você traz aqui para esse mundo? Você nasce nu. E quando você morre, pode botar o seu melhor terno, mas daqui a pouco vai lá ver como é que fica. Né? Pó, vira pó. O que é importante, então,
do nascimento ao sepultamento, a vida é o que nós fazemos. E isso sim é o que vai contar diante de Deus. A nossa riqueza não consiste no que nós temos, nem nos limites que Deus estabelece para nós termos, mas é o uso que nós fazemos do que Deus nos dá. Volta então àquilo que nós aprendemos no livro do Êxodo. Levítico vai mostrar exatamente isso. O primeiro aspecto importante é como é que eu posso me manter vivo lidando com Deus Santo. Deus criou um mecanismo que não era perfeito, tá? Era simplesmente um mecanismo de previsão típico, tá? Mostrando que um sacrifício maior terá de ser feito. Um sacrifício perfeito e não repetitivo terá de ser feito. Um sacrifício final terá de ser feito. Cada animal que morria tinha essa finalidade de mostrar aquilo que Jesus iria fazer lá na cruz. No seu corpo levar os nossos pecados. É exatamente isso. Então, quando alguém apresenta uma oferta, ela não vale pelo tamanho dela, vale pela motivação. Tá? E nada do que é oferecido a Deus tem que ser oferecido como que não tem de ter um determinado valor daquilo que se oferece. Tem que ser algo que sai das posses daquele que possui. Seja pouco, seja muito, todos têm que comparecer diante do Senhor. E aí aprendemos em Êxodo que ninguém pode comparecer vazio perante o Senhor. Então, essa teologia de terra que eles vão ter, aí vão entrar na terra, vão possuir a terra, vão plantar a terra, vão criar os animais, tudo isso Deus criou esse sistema para eles terem a plena consciência de que eles não eram donos de nada. Que o dono de tudo era o Senhor. Tá? A motivação, fechando a nossa reflexão aqui só de início, o livro de Levítico merece uma introdução realmente extensa, porque ele é muito profundo e a gente só está dando esse panorama para vocês terem uma ideia, porque a gente vai estudar um texto que realmente é um texto assim, bem claro na sua proposta, porém a função desse texto é que precisa ser vista de um modo claro. A motivação é algo tão especial que uma motivação errada ou um ato errado pode causar danos, como aconteceu com os filhos de Arão. Nós vamos ver ao longo do livro de Levítico. Vamos estudar isso. Também, esta motivação pode acontecer, vamos lá para o período do segundo templo, quando eles voltam lá do cativeiro babilônico. O que ocorre com a volta do cativeiro babilônico? O que acontece? Eles vêm e novamente têm a oportunidade de retomar todo o sistema de sacrifícios, todo o sistema levítico. O culto vai ser restabelecido no segundo templo, porém você percebe que o livro de Malaquias, que é o último livro aqui dos profetas chamados menores, dos 12, vai mostrar que a motivação da adoração havia sido perdida. O culto se tornou uma coisa enfadonha, porque eles já estavam cansados daquilo. E então, é uma coisa, vou ofertar porque eu tenho que ofertar, vou trazer o animal porque vou ter que trazer o animal. Aí, já que qualquer coisa serve, aí já ferem Levítico. Apresentava um animal coxo, um animal mancando, um animal cego, e assim sucessivamente. Você vê isso tudo lá. Mostrando o quê? Que aquilo que deveria ser a motivação correta para a adoração havia se perdido. Daí a restauração que Malaquias propõe é exatamente para voltar a uma motivação correta, e aí Deus faz até promessas, e promessas grandiosas para aqueles que fizessem segundo aquilo que ele estabeleceu na sua lei. Tá? Então essa motivação incorreta, ela pode gerar um culto que não agrada a Deus. E a motivação correta, ela vai gerar o culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus é o culto feito segundo aquilo que Deus prescreve. Então não se pode criar, nem tentar, nem inventar nada diferente. Tem que fazer tudo de acordo com o que o Senhor fala na sua palavra. Nós vamos ver o reflexo disso no Antigo Testamento e vamos ver a motivação errada também de um ofertante, de 2 ofertantes no Novo Testamento. Logo no início de Atos dos Apóstolos. A igreja está começando. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eram ofertantes? Ofertaram muito? Foram ofertantes,
pegaram lá, venderam o seu patrimônio, todo mundo estava vendendo, olha só, todo mundo estava vendendo, então eles eram ofertantes também. Então a gente não pode ficar fora, sabe como é que é, né? Se chegar lá e ficar fora, eles sabem que a gente tem, aí vamos falar o que vai acontecer. Então, a gente pega e faz o seguinte, gente, vende, fica com uma parte e da outra parte, ninguém vai saber. Esse foi, né, porque o apóstolo Pedro depois falou: Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração? Se você ficasse com isso, não era teu? Para que você vem enganar aqui, vem mentir aqui? Aí então eles vão, quando ele chega lá com a oferta, não é aceita. Mas no Antigo Testamento a oferta não aceita. E no Novo Testamento a gente vê ali que uma das primeiras experiências da igreja foi em relação a isso. O que aconteceu? Ananias morre, né? Aí daqui a pouco vem Safira também toda alegrinha lá, né? Poxa, o que aconteceu? Eles já estão na porta aí, os pedros que levaram o teu marido e vão levar você também. Morre também, fica os dois aí como exemplo, né, daqueles que estão fazendo a adoração por aquilo que oferecem a Deus, mas não tem motivação correta. Tá? Então é exatamente esse panorama que a gente deu aqui para vocês, que é o panorama sintético, né, do que nós precisamos ter em mente ao estudar o livro do Levítico, que é relativo aos levitas, a palavra Levítico. Tá? Então, com essa visão, a gente vai ter, nós podemos falar a respeito dos aspectos teológicos do livro Levítico de um modo bem extenso, tá? E os conceitos que são praticamente básicos aqui no livro de Levítico são conceitos que vão ser retomados no Novo Testamento, como santidade, pureza, expiação sacrificial, perdão. Todos esses conceitos, eles não vão ser coisas novas no Novo Testamento. Tá? E tudo isso vai depois estar centrado na relação que nós temos com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o sacerdócio do Antigo Testamento se resume agora no sacerdócio de Jesus Cristo, que no santuário celestial intercede diante de Deus por nós, é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, que agora intercede por nós. Tá? Então, tudo isso aqui, tipologicamente, né, está apontando para o que aconteceria no Novo Testamento, e aí nós poderíamos ver esses vários conceitos importantes, como nós vamos ver a questão da aliança, que é retomada aqui, né, tudo isso aí faz parte da aliança, e uma série de outros conceitos que podem ser estudados, que aí não só cabe mesmo numa aula bem mais extensa só de introdução ao livro de Levítico. Aí nós falaríamos umas 3 horas só sobre a introdução ao livro de Levítico. Aí nós veríamos todos os pontos importantes sobre essas questões. O contexto histórico, você vai ver aqui, exatamente desde o princípio do seu ministério, Moisés havia se firmado na promessa da presença e do auxílio de Deus, e aí nós vamos ver que Deus é com Moisés, e ele já começa o livro assim, né? Vaikra El Moshe. A chamada aqui é para Moisés, ele é o líder, é aquele que vai ser o medianeiro, né, para levar ao povo aquilo de que eles precisam. E hoje, na nova aliança, falando Deus aos antepassados, né, de diversas formas, a nós ultimamente falou-nos através do Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. Tá? Então nós temos esse privilégio que o povo de Israel não teve. Depois nós podemos ver a questão da estrutura literária, que nós já vimos para vocês de um modo sintético nessa apresentação aqui. Nós vimos a estrutura literária, tá? No finalzinho aqui nós temos as bênçãos e maldições no capítulo de número 26, e o capítulo 27 fala a respeito daquilo que é consagrado a Deus e como isso deveria ser feito. Essa é a estrutura de um modo geral. Vamos então ao estudo de hoje, que são as leis a respeito de ofertas e sacrifícios. Esse livro realmente merece uma abordagem bem ampla, né? Tem muitas coisas que podem ser ditas, inclusive eu posso passar até esse artigo aqui para vocês, para depois vocês lerem. Os temas teológicos de Levítico, né, eles têm um aspecto muito importante aqui, que é exatamente
que está aqui. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então nós vemos aqui duas categorias de pessoas. Vemos aqueles que se chegam a mim, que são aqui os sacerdotes, e todo o povo. Então você vê povo, os sacerdotes como mediadores, e Deus é aquele que precisa ser acessado. Os que têm acesso imediato são os sacerdotes. Os que têm acesso mediado através de são o povo. Tá? Então, isso projeta o que na nossa relação com Deus hoje? Quem é o mediador? Que substitui todos os mediadores que já existiram. Jesus. E agora nós temos acesso a Deus. O que era vedado a eles? Quem entrava no tabernáculo? Quem entrava no Santo dos Santos? Sacerdote e o sumo sacerdote uma vez ao ano. E agora nós, segundo estudamos em Hebreus, agora nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Entramos na presença mesma de Deus. Então, nosso privilégio é maior ou menor do que os do Antigo Testamento? Os santos do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento? Muito maior. Tá? Então, o nosso privilégio é muito maior, porque agora nós temos acesso direto ao Pai através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do sacrifício perfeito, único e final que Ele fez. Ok? Bem, então, nós vamos deixar isso aqui para vocês estudar. No finalzinho, talvez nós vejamos aqui alguns pontos só importantes aqui da questão de como Levítico é utilizado no Novo Testamento. Tá? Levítico é utilizado no Novo Testamento em várias passagens, são citações de Levítico. E essas passagens, elas são importantes porque você vai ver que há uma inter-relação, né, e exige uma leitura intertextual entre o que nós vemos no Antigo Testamento e vemos no Novo Testamento. Se você estudar o Antigo Testamento por si só, acaba que nós nos perdemos e não temos assim uma noção. Para que isso serve para mim hoje? Você já aprendeu alguma coisa que serve para você hoje? Só nessa introdução? Né? Que nós não somos donos de nada. Que nós não trouxemos nada para o mundo e não vamos levar absolutamente nada deste mundo. Então, tudo que nós temos é uma oportunidade que Deus nos dá para nós servirmos. E para sermos servos, sermos mordomos daquilo que Deus nos deu, nós precisamos aprender como é que essas coisas funcionam. Ok? Vamos então à nossa primeira pergunta e vamos ao texto. Vamos usar o texto princípios aqui para nós podermos não ficar traduzindo tradução. Então aqui a primeira pergunta: o que tipo de animais Deus exigiu que fosse oferecido a ele? Qual seria o gênero desse animal? E o que o animal não poderia ter e o que o ofertante faria? Versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4, nós temos aqui essa convocação que Deus faz a Moisés. A King James atualizada diz: da tenda do encontro, o Senhor convocou a Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Então, essas orientações, elas são dadas por Deus a Moisés. Lembra que o Senhor falou: serei contigo. E quais as orientações? Aí vem uma sequência delas. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Então, o touro, o gado e as ovelhas. Então, dessas duas categorias, eles poderiam separar o animal para poder fazer a oferta ao Senhor. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá qual o gênero aqui? Um macho. Tá? Outra qualidade: sem defeito.
ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Então aqui nós temos o que deve ser apresentado, que é um animal macho, seja de gado, seja de ovelhas, e esse macho tem que ser sem defeito, tá? E depois vem o ato em si. Como é que era feito o ato dessa oferenda ao Senhor? Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que ele seja aceito como propiciação em seu lugar. O conceito de propiciação que nós vemos no Novo Testamento é o conceito que está aqui no Antigo Testamento. Isso é importante. Esse termo que é usado aqui, ele vai passar pela Septuaginta, que era a tradução para o grego, e entrar no Novo Testamento. Daí toda a constelação de termos teológicos que nós vamos ver no Novo Testamento, vem para o Novo Testamento, geralmente via a Septuaginta, que foi a tradução para o grego, porque o grego foi a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Então os apóstolos não precisavam reinventar a roda, nem redescobrir a pólvora. Eles já tinham um livro que era utilizado, inclusive é importante dizer, a Bíblia da igreja primitiva, que era de maioria grega, era a Septuaginta. Era essa tradução para o grego. Tá? Mostrando o que para nós? Que não existe uma língua sagrada. Na época do Antigo Testamento, da primeira parte do Antigo Testamento, antes do período do exílio babilônico, qual foi a língua que foi utilizada para Deus transmitir a revelação, de modo direto? O hebraico. Você observa que depois, quando Daniel vai lá para Babilônia, e a língua falada lá é o aramaico, o que acontece no livro de Daniel? O livro de Daniel se torna um livro bilíngue. É um livro que é escrito uma parte em hebraico, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, a primeira parte, ela está toda em hebraico. Do versículo 4 do capítulo 2 em diante, a segunda parte dele ali, já está em aramaico. Isso vai até o capítulo 7. O capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 já é escrito em hebraico. Então o livro de Daniel tem essa estrutura, né? Que tem aí esse sanduíche hebraico, aramaico no meio como recheio e no final hebraico. Então é um livro bilíngue. Qual é a língua sagrada na qual Deus vazou essas revelações? Tanto o hebraico como o aramaico. Daí depois, quando o Novo Testamento é escrito e a Bíblia, por providência divina, já tinha sido traduzida para o grego, poupou o esforço dos apóstolos, eles teriam que traduzir para poder falar com os gentios, já tinha uma Bíblia em grego. O que eles pegam? Essa Septuaginta, que é a Bíblia em grego, e passa a ser a Bíblia dos gentios. Tá? Então essa Bíblia dos gentios, que é a Bíblia Septuaginta, é utilizada para a evangelização. Eles pregavam a partir da Septuaginta. Não precisavam fazer tradução simultânea na hora, já tinham uma Bíblia traduzida para o grego. E o Novo Testamento, como vai atingir um povo de fala grega, que era a maioria da fala na época do Império Romano, a helenização dominou de um modo muito amplo, né, todas as nações, então a língua franca era o grego. Daí, o que acontece? O Novo Testamento ser escrito em grego para poder atingir os gentios, de modo geral. Mostrando que o processo de tradução de uma língua para outra não é algo pecaminoso, como os propagadores do pretenso nome de Deus que estão aí inventando a roda de novo, tentando inventar a roda, né? Só que a roda saiu meio torta, quadrada, outra já está assim, mas se ela fosse assim hexagonal, mas está quadrada. Então uma roda quadrada é complicado, né? Estão inventando leis fonéticas que nunca existiram, nem os maçoretas não sabiam dessas leis, e estão aí divulgando, né, como se fosse um pecado traduzir de uma língua para outra. Na própria Escritura nós vemos que isso acontece. A revelação de Deus progressiva é dada em 3 línguas diferentes. E depois passa para a quarta língua, para o latim, e passa para as inúmeras línguas. Cada povo vai receber a Bíblia na sua língua, e nós recebemos, graças a Deus,
né? A Bíblia em português. Graças a Deus que temos a Bíblia em português agora, com abundância de versões. Nós estamos bem felizardos. Temos na nossa própria língua. Qual o fenômeno que mostra que Deus santificou todas as línguas? Que aconteceu no Novo Testamento. Pentecoste. Né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua em que eram nascidos. Tá? Então isso é muito importante. Daí todos os termos que você vai ver aqui no Antigo Testamento, eles vão entrar no Novo Testamento via Septuaginta, porque é um testamento escrito em grego e usa geralmente a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, a fim de que eles fizessem a comunicação para os gentios. Então, isso é muito importante. Tá? Então não existe esse conceito de língua sagrada. O português é uma língua sagrada quando ele veicula, tá? Aquilo que é veiculado através da língua que é o sagrado. Então a Bíblia é sagrada em português porque ela aqui está com os escritos sagrados da revelação de Deus. Como o espanhol, como o francês, como o italiano, como o alemão. Né? Todas as línguas, elas só se tornam, né, quando elas lidam com o elemento sagrado, que é as sagradas escrituras, aí sim, estas escrituras são sagradas, em qualquer língua para as quais elas forem fielmente traduzidas. Não é a tradução do Novo Mundo, não. Aquilo ali é uma traição, né, dos russelitas, né, chamados testemunhas de Jeová. Então aquilo ali já não é tradução, é uma traição. Então também tem isso. Deu para entender? É importante? Então esses termos aqui, propiciação em seu lugar. O que acontece aqui? O que está sendo mostrado? Ao colocar a sua mão sobre o animal, ele está transferindo a culpa para aquele animal. Deus aceita isso, foi Deus que estabeleceu. E ao transmitir a culpa para o animal, o que acontece? O culpado de verdade é eximido e o animal morre em seu lugar. Ele propicia, ele faz o quê? Ele faz com que Deus se aplaque, porque todo pecado desencadeia a ira de Deus. Então a ira que tinha que ser manifestada sobre esse pecador está potencialmente dentro dele. Ele está carregado com esta ira de Deus que a qualquer momento vai explodir sobre ele. O que ele faz? Ele traz o animal, aí põe as suas mãos sobre o animal. Quando ele põe as suas mãos sobre o animal, Deus aceita como se ele estivesse transferindo a sua culpa, toda a sua culpa, para aquele animal. Agora o animal, que é o portador da culpa, vai morrer, tá? Para que o pecador não morra. Façam aí o Steigering, né? A relação disso com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele está ali na cruz, o que está acontecendo? Você está com a sua mão sobre ele, transferindo para ele a sua culpa. Eu estou transferindo para ele a sua culpa. A minha culpa. Cada um transferindo a sua culpa para Jesus. Jesus leva a culpa de todos os que vieram antes deles, os seus contemporâneos, os que vieram depois, inclusive nossa posterior. Tudo estava ali, sendo levado por Cristo na cruz do Calvário. Tá? Quando ele morre e expia por causa dos nossos pecados, ele estava satisfazendo a justiça de Deus, que estabeleceu que alguém tem que morrer. Sem sangue não há remissão, sem sangue não há reconciliação. Deus estabeleceu isso e depois ele mesmo pagou esse preço. E não pagou esse preço estando ausente do ato, do momento. Ele estava presente? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diz o apóstolo Paulo. Cristo, diz Hebreus, pelo Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus imaculado. Então você vai ver o quê? Uma relação aí trinitária da redenção. Cristo não morreu sozinho. Agora tem um paradoxo aí. Tem um paradoxo. Né? Pô, se Deus estava em Cristo, como é que ele ficou? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Leila vai explicar para nós. Explica, Sara. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Né? E aí, Sérgio?
Diácono Sérgio, vai sair para teólogo aí, vou lá. E aqui Deus sentiu a ausência de Deus. O pecado é algo tão estranho à natureza santa de Deus que acontece que o salmista expressou isso lá atrás, né, no Salmo 22. E agora Jesus toma essas palavras porque o pecado é algo tão estranho à natureza santa de Deus que causou ali Deus sentiu a ausência de Deus. De tão estranho que é o pecado à natureza santa de Deus. Ou seja, ao levar sobre si o nosso pecado, é exatamente o que isso aqui está apontando. Colocar a mão sobre a cabeça do animal é a transferência de culpa para que o pecador não morra e o que morre é o animal. E isso foi mais grave porque nosso pecado provocou a morte do próprio Filho de Deus. Tá? Deu para pegar bem? Então o conceito básico aqui de transferência de culpa, propiciação, tudo isso que entra no Novo Testamento, você vai ver que está aqui no Antigo Testamento. Levítico vai mostrar esse conceito teológico importante. Transferência de culpa, perdão, tudo acontece aqui. Você vai começar a ver que tudo isso está no culto que Deus estabelece no Antigo Testamento. Ok? Deu para pegar alguma dúvida, alguma pergunta? A segunda pergunta. Onde ficava o altar do holocausto? Como se matava o animal a ser oferecido? E o que se fazia a ele depois de morto? E como era posto o animal no altar? Então aqui, em seguida, depois que ele faz esse ato, coloca as mãos sobre, tá? Imolará o novilho diante do Senhor. O que é imolar? Matar em sacrifício. Ele é morto, degolado. Aí as defensoras dos animais, que crueldade! Não é? Realmente é algo cruento, por isso que muitos não estudam o livro de Levítico. Mas o que aconteceu lá na cruz? Não causa tanto escândalo assim, né? O pessoal devia estar fazendo passeata hoje. Como é que aconteceu aquilo? Né? Não, eles defendem mais os animais do que a morte do Filho de Deus. Nem creem, nem dão a mínima para isso. E nós não, ao contrário, nós estamos vendo que isso aqui é sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus estabeleceu isso. É por isso que Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele estabelece um preço que depois ele mesmo tem que pagar, mostrando assim a sua justiça e imparcialidade. Tá? Mas nós é que saímos com vida nisso tudo. Né? Vamos aqui ler aqui do versículo 5 a 9. Que capítulo? O versículo 5 a 9. Vamos tentar ver aqui de modo bem simples. Vou deixar aqui do outro lado. Para facilitar. Depois matará o novilho diante do Senhor. Então o novilho será morto diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. Versículos 5 a 9. Então essa degola aqui, exatamente a versão revista e corrigida, vai trazer o verbo degolar. Né? Outro dia eu estava vendo uma degola de um porco, o negócio é feio. É feio. Imagina. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura,
sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então aqui nós vemos o conceito de holocausto, esse conceito bem forte, né? Um conceito bem forte, em que esse animal é morto, depois é totalmente queimado no altar, segundo estas descrições aqui, gráficas, né? Cenas gráficas que são apontadas aqui. Vocês lembram do lugar onde esse animal era oferecido? Para vocês terem uma lembrança, né? Nós temos aqui o altar. Aqui é o lugar onde o animal é morto. Tá? E aqui esse animal é queimado. Tá? Fora do tabernáculo. Tá? Sim. Só uma pergunta que quem colocava as mãos ali? O pecador. O próprio pecador. O próprio pecador. E quem que degolava? Fazia parte ali. O próprio pecador. Junto ali, para poder... Ok. Então o pecador ele tinha acesso a essa parte. Tinha acesso aqui, porque vai ter que colocar a mão sobre o animal ali, para poder ser morto. Aí depois... Os sacerdotes, então, é que faz o restante do ritual. Essa parte era feita com eles ali. A outra oferta, mais à frente, que a gente vai ver, aí era feita totalmente pelos sacerdotes, pelos levitas. Tá? Porque ele que é o elemento substituído. Então, já que ele tem que ser substituído, ele tem que colocar as mãos sobre o animal ali, para ser o animal degolado. A Bíblia está até assim com a mão, assim. Se imaginar isso aí, você dá um troço. Não é? Realmente é uma cena cruenta, viu? Mostrando o quê? A gravidade do pecado. Mostrando que o pecado trouxe consequências. Se o homem não tivesse pecado, nada disso precisaria acontecer. Mas Deus está mostrando, o pecado é coisa séria, o pecado é coisa séria. E é tão séria que levou à morte do próprio Filho de Deus. Prejuízo que o pecado trouxe. A morte do Filho de Deus. Tá? Então, é importante a gente analisar esses aspectos para ver a seriedade do pecado. E o pecado hoje precisa ser visto também com a mesma seriedade. Né? Ele precisa ser visto hoje com a mesma seriedade, mostrando as consequências que ele traz. Ainda hoje o pecado traz consequências. Tá? Então isso é muito importante para nós. Ok? Então é aqui nesse altar e o sacrifício é feito. Vamos à próxima pergunta. O que Deus exigiu? Terceira pergunta. O que Deus exigiu se a oferta fosse de gado miúdo? O que os sacerdotes teriam que fazer do sangue, da cabeça, do redenho e das pernas do animal? Então aqui nós temos: se sua oferta consistir de um animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor. Então é importante, né, que Deus dá todas as descrições aqui para Moisés de tudo como vai ser feito, quando vai ser feito e onde vai ser feito. Tudo tem sido estabelecido aqui. E esta gradação diz respeito a quê? Quando um apresenta um gado, outro apresenta um animal menor, e depois você vai ver que até uma pombinha ou uma rolinha também poderia ser apresentado. Mostrando o quê? As
pecadores estão em diversas classes sociais, né? Se ele é um pecador que tem uma fazenda e que tem lá seus gados, ele vai oferecer o melhor lá do seu animal. Se é um outro menorzinho que tem lá umas ovelhinhas, uns cabritos e tal, então ele já está num grau menor, condição social menor, ele vai oferecer dentre isso que ele cria, os cabritos lá ou um cordeiro. E outro que não tem condição, aí pelo menos uma rolinha e um pombinho, né? Ele teria que oferecer, mas todos teriam que fazer essa substituição por conta do seu pecado. Poderia ser pago por um preço maior, médio ou menor. Tá? Essa gradação mostrando que todos são pecadores, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. E cada um dentro das suas condições. Por que Deus faz isso? Exatamente para ninguém se eximir, né, da possibilidade, né, de sair fora da possibilidade, né, ficar fora dessa possibilidade de se redimir, de ser propiciado. Né, porque se não se oferece para esse que não tem condição social, ele tem que oferecer um gado, está morto. Ele está morto, não tem condição de fazer, né, algo dessa monta. Então ele vai oferecer um pombinho. Se não puder um pombinho, uma rolinha. Dá um jeito aí, vai caçar e arrumar alguma coisa para você. Né? Então mostrando que a condição social de cada um vai determinar aquilo que ele vai ofertar. Daí não tem maior nem menor. Nem maior, nem médio, nem menor. Observem? Todos eles têm a sua importância. Qual é a finalidade de um modo geral? É saber que sem sangue não há remissão de pecado. Então, o pecador rico, o pecador pobre, todos têm que comparecer perante o Senhor para expiar a sua culpa, o seu pecado. Está dando para pegar? Entendeu? Vamos fazer bem simples. Que sobe uns tiros suaves as nossas narinas aí, né? Luciano? Será imolado ao lado norte do altar, diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Por isso que o altar era de bronze, né? Ele tinha aquela cobertura de bronze para poder não ficar ali, depois ter condição de limpar. E depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Tá? Então, é esse panorama que a gente vê, tanto do animal maior como do médio. Tá? Todos tinham que comparecer perante o Senhor e fazer a sua oferta. A big picture aqui, né, é exatamente que sem sangue não há remissão de pecado. Tá? Então, o pecado precisava ser totalmente extinto. Para isso, a queima. O holocausto é exatamente para isso. Para ver a queima, não só a morte, mas a queima, a extinção. O objetivo é extinguir, né, o pecado que foi transferido do pecador para a vítima, que não tinha nada a ver com aquilo que o pecador tinha feito. A vítima era inocente. Fez um paralelo? Jesus também era vítima imaculada e inocente. Por que ele tinha que ser imaculado? Esta ausência de mácula física do animal indicava o quê? Depois pega em Hebreus aí, já começa a dar uma olhadinha em Hebreus aí, falando sobre isso. Indicando a pureza moral do sacrifício perfeito de Cristo. Cristo é um sacrifício perfeito porque ele tem uma absoluta pureza moral, que era indicada por esta pureza, esta ausência de mácula física no animal aqui do Antigo Testamento, tá? De Levítico. Ok? Então isso vai apontar. Você vai ver, correr sem mácula, vai ver aí. Tá? E isso tem tudo a ver, vamos ver Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, é um uso que o Novo Testamento faz e envolvendo exatamente essas imagens aí. Dá uma olhadinha aí, Luciano. Procura aí. Efésios capítulo 5. E vamos à quarta pergunta. Efésios 5.
Os textos são pequenos, né? Então pode ficar tranquilo, sabe? Daqui a pouco a gente termina. Efésios 5, né? Isso. De 22 em diante, que fala sobre Cristo que se ofereceu para lavá-la com a lavagem da revelação, da purificação pela palavra. É o versículo 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Exatamente. Então observa bem que o animal sem mácula apontava para Cristo, tá? E Cristo, o Cordeiro Imaculado, que foi morto pelos nossos pecados, agora está fazendo o quê? Transferindo isso para nós, igreja. Então hoje, os últimos versículos da Epístola de Judas. Então hoje, a garantia de que nós chegaremos diante de Deus sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Leia aí, pastor Vanilson, se você acha aí. Judas, é o livro antes de Apocalipse. É exatamente os versículos. Ora, aquele que é poderoso, 24 e 25. Quer que eu leia? Eu estou aqui na mão. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observa bem que você vai ver. Deus é o Salvador nosso por Jesus Cristo. Ele é o mediador. Foi através do sacrifício dele que nós obtivemos a salvação. Obtivemos a vida eterna. Então nós já temos a vida eterna. Isso é muito importante. Fala com o arminiano, ele não, nós vamos ter a vida eterna. Mas Jesus fala que nós temos a vida eterna. Mas nós temos que lutar para garantir a nossa estada de pé. Não. Temos de lutar, mas essa luta só é garantida por quem? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Nós nunca iremos perecer, por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Meu Pai que mais deu é mais poderoso do que eu e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. Então a garantia vem sempre de quem? Do homem, do seu esforço, da sua luta. Precisa vencer, precisa lutar. Mas a garantia só vem se Deus nos fizer vencer. Nos tornar mais do que vencedores. Então isso é muito importante. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele vê o tropeço e na hora H ele, te segura e te protege. Isso é muito importante. E apresentar-vos irrepreensíveis, olha aí, a irrepreensibilidade, importante, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então aqui, o que nós percebemos? O único que pode nos fazer chegar diante de Deus imaculados e irrepreensíveis é exatamente esse que nos lava, pela lavagem da água, pela palavra. É o que, no nosso processo de santificação, vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E ele faz isso através da nossa identificação com ele. Não é simplesmente a questão de nós colocarmos as mãos sobre Cristo, mas de Deus considerar-nos mortos quando Cristo morre. Isso é o ensino de Romanos 6. O nosso velho homem foi crucificado com ele em Cristo. Por isso que Paulo disse, quando um morreu por todos, logo todos aqueles por quem Cristo morreu, todos morreram. Então a morte de Cristo foi a minha morte, para que quando ele ressuscitou dos mortos, e aí então ressuscitamos com ele para a novidade de vida. Então a ressurreição de Cristo foi a minha ressurreição, foi a sua ressurreição. E isso é importante. Alguns querem dar vida aos mortos, dizer que os mortos têm poder para aceitar Jesus. Não é igual Gadareno, tinha poder para libertar-se dos demônios e aceitar Jesus como Salvador, só na cabeça nem de Armínio, dos arminianos.
que inventaram essas ideias aí, que não tem nenhum lastro, base, sustentação bíblica, né? Morto não faz nada por si mesmo. Lázaro podia lá, Marta, se escabelar, chorar, não resolvia nada. Só acontece alguma coisa quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Aí sim. Então eu comparo isso com aquele milagre que Deus fez na criação. Haja luz e houve luz. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi o que resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então é um processo que não depende de nós, é um processo que vem de Deus, né? Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então as pessoas que querem colocar as coisas nas mãos do homem, né, como se o homem pudesse fazer isso, elas ficam apavoradas com esses textos. Elas não leem esses textos, não estudam esses textos e não creem neles, porque elas têm que ter alguma coisa. Elas pensam que a salvação é obtida por elas. Elas foram as capazes para serem salvas. E morto faz alguma coisa por si mesmo? Não, mas eles entendem que não é morto, não, é uma catalepsia, né? Aí ficam lendo Finney, né? Finney, Arminius e outros da vida. E os seus discípulos? Eu mostro para eles que nem Armínio foi arminiano. Pelo menos uma coisa ele não deixou de crer: na certeza de salvação eterna. Pelo menos isso escapou. O resto que os seus discípulos, os remonstrantes, né, inventaram, não tinha nada a ver com o líder e o mestre deles. E o sistema arminiano é um sistema falido, porque ele leva ao teísmo aberto. Ele leva ao teísmo aberto invariavelmente. E é o que aconteceu com os teólogos aqui dos Estados Unidos e do Canadá. Levaram o arminianismo ao extremos lógicos. Olha, se Deus conhece o futuro, então aquilo que acontece lá no futuro, tem que ter alguém que determina. Porque como é que ele sabe que aquela coisa vai acontecer lá no futuro? Ela não pode acontecer aleatoriamente, por si mesma. Então, Deus tem que determinar uma coisa que aconteça para poder saber que aquilo acontece. Daí, então, Deus determina que os que são salvos e os que não serão salvos. É isso que eles não querem. Aí a conclusão que eles chegaram: Deus não conhece o futuro. Pronto, para ficar mais fácil. Simplificou, caiu no teísmo aberto. Aí virou um deusinho de letra minúscula, pior do que Baal, pior do que Astarote. Percebe? Então são coisas lógicas. São coisas muito lógicas. E eles não entendem isso, infelizmente é difícil. Mas vamos nós aqui. Então, aqui nós vamos ver, na quarta pergunta, essa gradação que acontece nos sacrifícios. O que poderiam se oferecer se a oferta fosse de aves? O que os sacerdotes fariam do sangue, ao papo e às pernas, e o que eles não poderiam fazer? Então, tem todas as determinações para o que deve se fazer, não se deve fazer, como se deve fazer, para que o culto não seja tente, invente, faça algo diferente. Tem que fazer tudo de acordo com aquilo que Deus está determinando a Moisés. Daí, se a sua oferta consistir em holocausto de ave, se é holocausto, a oferta tem que ser queimada. Tá? Isso é importante. O holocausto é uma oferta queimada. Oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar. Que coisa cruenta, hein? De fato. O sacerdote a oferecerá sobre o altar, tá? E fará seu sangue escorrer sobre a parede do altar. Sem sangue não há remissão de pecado. Tirar-lhe-á então o papo e as pernas, as penas, lançá-los ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas, dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. Vai pegar ali para dividir, mas sem separar. Tá? E o sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Então, as três ofertas serão de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, o pecado extinto. Então, a pacificação entre o pecador e o Senhor. A agradabilidade não está vinculada ao cheiro que vai ser produzido nessa queima. Tá? É o que isso tenciona a fazer.
É aplacar a ira de Deus que tem de ser manifesta quando o pecador peca. Daí o pecador tem aqui um escape, que é oferecer o sacrifício, e o sacrifício, a vítima, vai ser a substituição dele. Morre em seu lugar. Tá? E isso projeta para quê? A morte de Cristo. Morre em nosso lugar. Os 3 sacrifícios, vista essa estratificação aqui, né, mostrando a divisão das classes, um pode oferecer mais, outro médio e outro mínimo, todos têm de oferecer o sacrifício, por mínimo que seja, e tem que ser holocausto, é oferta queimada, para que, transferida a culpa para a vítima que vai ser sacrificada, todo o pecado seja extinto. E aí sim, Deus olha para o pecador aprazivelmente novamente. Ok? Isso vai fazer parte da dinâmica que Deus está tentando ali, né? Porque de fato eles não conseguem perceber que isso é simplesmente um tipo, né? É algo que está prefigurando, simbolizando o que virá depois. Eles não têm essa percepção clara que nós temos depois de lermos o Novo Testamento. Eles não têm essa visão clara. Porém, a lei serve de aio para nos conduzir a Cristo. Aí você vai entendendo aquelas expressões do Novo Testamento. Ou seja, de tanto ver ali, poxa, mas todo dia eu tenho que fazer isso, mas toda vez que eu peco eu tenho que fazer isso, eu tenho que trazer um sacrifício. Se torna cansativo, não é? Imagina. Um monte. Imagina os levitas, que trabalheira que dava para eles. Era trabalho direto, não era fácil não. Aí vocês percebem bem. Você vai observar que isso tudo servia como uma lição, tá? Uma primeira lição para aquilo que aconteceria depois. Eles apreenderam isso, entenderam isso. Vocês vão perceber no Novo Testamento que eles não compreenderam, já estavam totalmente distantes daquilo que Deus estava ensinando que aconteceria no futuro, e a morte de Cristo, o próprio Cristo e a sua vida e sua morte não foi identificada com clareza por todos aqueles que estavam com o Tanar na mão. Estavam com o Antigo Testamento nas mãos e não viram em Cristo que ali estava a glória de Deus manifesta, o Deus encarnado, a palavra feita carne, nada disso eles entenderam, eles compreenderam. Tá? E quem foi que compreendeu? Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pedro o pescador entendeu. Percebe? Pedro o pescador entendeu. Aquelas classes ali, pessoas pequenas que eram consideradas pecadoras, que se julgavam não ser, né? Os fariseus, os escribas, eles eram a elite religiosa. Eram homens que se apresentavam diante de Deus e Deus, peraí, para tudo, porque agora chegou na minha presença ali um fariseu. Né? E ele chega, ó Deus, eu não sou como os demais homens, né? Pecadores, adúlteros, né? E nem como esse pecador aqui, como esse publicano aqui, essa peste, né? Pecadora, imunda, né? Mas aí Deus, é verdade, né? Deus tinha que bater continência para ele, não é isso, meu pastor Marilson? Qual foi o julgamento final de Jesus? Pecador, realmente sabendo quem ele era, o que ele era, com uma visão mais ampla do que o sábio entendido. Ele olhou para si, nem olhava para o céu, porque os seus olhos podiam contaminar o céu. Então ele fica lá com a cabeça baixa, batendo no peito. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus, em verdade vos digo que este publicano saiu do templo justificado. Aquele não precisa de justificação, pensa que já está, né, justificado, então nada necessitou. Percebe? Essa é a diferença de visão. Então, o que nós estamos vendo aqui, que mesmo havendo essa estratificação, essa diferença de ofertas, elas todas apontam na mesma direção e elas são ofertas, né? Elas são ofertas que vão ser oferecidas a Deus, todas elas sendo ofertas queimadas, e o objetivo é que haja transferência da culpa do pecador para a vítima e a vítima morra em seu lugar. Seja um gado, seja lá um animal pequeno, seja um pombinho ou uma rolinha. Todos tinham que ter a sua propiciação, a expiação do seu pecado. Já entramos no capítulo 2. Quinta pergunta. Quando uma pessoa oferecia oferta de alimento
o que era colocado sobre ela e que participação os sacerdotes tinham e o que isso era para o Senhor. Então aqui nós já temos, aqui vai aparecer logo no início aqui, se vocês, versículos 1 a 3 do capítulo 2. Do capítulo 2, a oferta de cereais. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha, derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes. Então observa bem que eles aqui tinham uma fórmula do incenso que não era do azeite da santa unção lá, mas o incenso, o aromatizante lá, eles tinham uma fórmula que podiam usar. Aí eles tinham que levar esta oferta aos filhos de Arão. Aqui o termo oferta aqui é o termo korban. Lembra lá no Novo Testamento que aparece a transliteração dessa palavra, korban? Korban é exatamente uma oferta, tá? É oferta. Korban. Isso aqui, ó. Korban. Tá? Então é aí por isso que você vê lá, se alguém disser que é korban, o que é? Exatamente o termo oferta, separado para o Senhor. Aquilo que poderia dar ao pai e à mãe, né? Então eles criaram esta lei que não é de acordo com a lei de Deus. Então só essa palavra que eu queria enfatizar aqui, né? Korban. E a oferta de grãos é minha. Korban, aqui você tem um kamatz, uma sílaba fechada, e átona. Aí quando você tem um kamatz, uma sílaba fechada, átona, então ele é pronunciado O, seu som. Por isso, korban. Aqui você tem uma sílaba fechada, tônica, então você vai ter uma vogal breve. São leis que você tem lá no Gesenius, né, por exemplo. Vou traduzir essa parte do Gesenius, que é muito importante. Esse livro aí, depois, se vocês quiserem fazer o curso de hebraico, estão convidados, né, para aprender. São leis que existem dentro da gramática, da morfologia e da fonética do hebraico, que não podem ser inventadas. Então, o pessoal criaram aí esse do Yahusha e outras aí que eles criaram, né? Eles criaram uns troços aí que não existe, não tem leis fonológicas, né, que dão base e lastro para que eles criem essas novidades. E o pior de tudo é que um monte de gente vai, poxa, os caras descobriram a pólvora, descobriram uma roda quadrada, né, e estão tudo aplaudindo um negócio que não tem sentido, porque o hebraico tem as suas leis, como cada língua tem as suas próprias leis fonéticas, as suas leis prosódicas. Então, existe uma formatação, um cânon para a nossa língua. Até quando as palavras estrangeiras vêm para a nossa língua, elas entram e se adaptam ao nosso cânon aqui. Então, existe, por exemplo, quando você tem uma sílaba fechada, como em advogado, qual é a tendência de assimilação dentro do português para essa primeira sílaba, ad? Geralmente você tende a fazer o quê? A iodizar. Você coloca um adi, ou alguns até um e, né, para poder pronunciar, porque ela não é adequada à língua portuguesa. Daí alguns pronunciam advogado, porque não existe, quando você tem uma oclusiva fechando sílaba em português, a tendência é haver uma ressilabação. Você vai criar uma nova sílaba. Então você vai criar a, de ou devogado. Difícil alguém chegar e falar advogado. Geralmente fala advogado. Advogado, não é isso? Não é assim que a gente pronuncia praticamente, Alexandre? E alguns advogado, para ficar bem diferente. Por conta da proposta prosódica da língua portuguesa, de não ter uma oclusiva fechando sílaba. Nem P, nem T, nem D. Apto. Geralmente fica a
em vez de apto, duas sílabas, fica apito, apto. Geralmente a gente fala assim, você nem percebeu esse fenômeno, né? Nós estamos percebendo agora. Por quê? Porque é uma tendência natural da língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa tem o seu cânon estrutural, prosódico. As sílabas elas vão obedecer, quando vem para o português uma palavra estrangeira, lá na língua de origem, ela até pode ter essa estrutura. E ela é pronunciada assim na língua de origem. Mas na língua receptora, ela vai fazer o quê? Uma acomodação ao inventário fonético e a prosódia, o modo como as sílabas se estruturam em língua portuguesa. E o cânon da língua portuguesa diz que não pode ter oclusiva fechando sílaba. Senão a tendência natural da língua é ressilabar esta palavra. Daí, em vez de apto, 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 né? Você fala apito. Né? Inclusive, nós temos também o verbo apitar. É diferente, outra raiz. Então, aí esses pessoal que inventam essas coisas nunca estudaram isso, não sabem absolutamente nada dessas coisas de leis fonológicas. Não se pode criar uma lei para poder, então, inventar uma coisa. É um hebraico que não existe, uma palavra pronunciada segundo uma regra que eles criaram, que não existe. Não tem papiros que provem isso, não tem documentos da antiguidade, nada, absolutamente nada que provem isso. Daí, quando eu leio aqui, eu não posso ler carban, porque tem um kamatz em sílaba fechada, átona. Então é korban. Tá? Ele vai agir aqui como um kamatz, mas é um kamatz breve. Não, vai se tornar não esse... É o kamatz hatuf. Então tem as regras, não posso inventar. Se Guiseres não sabia, se os massoretas não sabiam, onde foi que esse pessoal criou isso? De onde eles tiraram isso? De onde que o tetragrama vai ser pronunciado assim? E o nome de Jesus, em vez de Yehoshua, eles criaram uma lei para pronunciar Yahusha. Falei, mas onde? Onde é? Qual o documento? Quais são os... Qual o livro que apresenta? Nem os massoretas têm. Né? Tem um livro lá ensinando acerca disso em aramaico, ensinando como eram as pronúncias na época que os massoretas escreveram, que é o livro Pronúncia do Hebraico Tiberiano, segundo volume, e lá ensinando exatamente essas regras aqui. Os massoretas não criaram isso, que eles também, as regras eram criadas porque eles falavam a língua. Eles eram os que falavam a língua, então eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Tá? Essas regras não foram inventadas também por eles. Eles simplesmente sistematizaram as regras da pronúncia da língua, como hoje nós podemos fazer numa gramática descritiva do português falado no Brasil ou em Portugal, que vão ter suas diferenças, né? Ok, vamos lá ao que interessa. Só para falar de Corban, olha só para onde eu fui. Mas vocês vão aprendendo. Ele não sabe nem o português, pastor. Esse pessoal, se você observar o cara que faz o vídeo, meu Deus, o português é assassinado toda hora. Nunca estudaram, eles nunca foram numa universidade. Eu estudei com linguistas e depois li livros que li e leio, ainda estou lendo novas, a fonologia do hebraico tiberiano. Esse é um livro que trabalha o hebraico tiberiano a partir de princípios da linguística atual, né? As últimas são as matrizes disciplinares. Otimalidade, você fala otimalidade. Existem a teoria da minimalista e uma série de outros, né? Então, tudo isso não pode, não tente, não invente, não faça nada diferente. Siga a regra. Vamos lá. Então, a sua oferta será da melhor farinha, derramará sobre ela azeite, derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável aos Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima
das ofertas queimadas ao Senhor. Então aqui você tem como deveriam ser feitas essas ofertas. Tá? Isso é muito importante. Essas ofertas tinham uma norma, tinham uma regra, tinham um código para que elas fossem feitas. Elas não podiam ser feitas de qualquer maneira. Tá? Isso é muito importante para nós, quando nós estudamos lá no capítulo, estudamos em Êxodo, a questão do pão ázimo, como que o pão ázimo é feito. Né? E eu te passei o estudo do pão ázimo. Pão ázimo. Acho que esse estudo é importante porque você vai ver nele como é que o pão ázimo era feito e por que não devemos celebrar a ceia com pão fermentado. Eu te passei esse artigo aqui. Entendeu? Então aqui exatamente esse estudo aqui é importante porque eu analiso a questão aqui do pão sem fermento, e aqui a oferta tem que ser sem fermento e ter azeite, e isso não afeta, em hipótese alguma, a azimidade do pão. Mostramos isso de modo bem claro aqui, né, respondendo à irmã Sueli, que fez a pergunta e depois desapareceu, depois da resposta, né? Acho que ela ficou meio perdida e envergonhada. E aí, então, esse artigo aqui é muito bom, porque ele mostra exatamente o uso dessas palavras, ázimos e artos, mostra que o pão ázimo é feito com azeite, primeiro é água, farinha, azeite e sal. E como ele deve ser usado na ceia do Senhor, que era feita com pão ázimo, na semana dos ázimos. Tá? Então isso aqui é importante, esse artigo é bom que vocês tenham. A impressora já está funcionando, pode imprimir quem não gosta de ler no celular. Eu vou explicar esse artigo porque só o que tem que termos isso aqui. Ficou muito técnico, né? Eu vou explicar. Mas a função é exatamente essa aqui. Então essas ofertas tinham a sua regra, o seu modo de fazer. E ninguém podia chegar e fazer diferente. Isso é muito importante. Tá? Então, elas serão ofertas queimadas e não poderiam ser diferente daquilo que o Senhor ensinou. Quem está aqui falando para o povo? É o Senhor falando a Moisés. Então isso tem que ser levado a sério, conforme o Senhor determinado. Próxima pergunta. Daqui a pouco o microfone vai dizer assim, está na hora de parar. Aí ele pifa. Hein? O que foi, gente? Já tinha falado? Você fala por ele? Quais as 3 maneiras de se preparar as ofertas de alimentos para oferecer ao Senhor? Qual era a amassada com azeite? Em qual se deitava azeite? Versículos 4 a 7. Estamos terminando. O almoço está aí embaixo, pronto. Acabado aqui, vai para onde? Para a cozinha, almoçar? O que você quer mais? É o cheiro que está te torturando aí, né? É o cheiro suave. Cheiro suave, as suas narinas. Quando você trouxer uma oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, bolos ázimos. Então você vai perceber aqui que você tem bolos ázimos. Que é matzot. Que é halot matzot. Amassados sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, que aí são chamados de quê? Na revista corrigida? Coscorões. Coscorões são aqueles pães mais fininhos, tipo wafers, sem fermento e untados com azeite. Eu acho que até também traz pães finos. Sem fermentos e untados com azeite. Então existe o que é amassado e existe o que é untado com azeite. O que é untar? Aí as cozinheiras sabem. Untar você vai passar assim, né, pela superfície de fora. Assim. E amassar você vai colocar na massa e amassar. É exatamente essa a diferença. Se a oferta que você trouxer for de cereais
cozida na assadeira, será da melhor farinha sem fermento amassada com azeite. Você partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É a oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. Então, lá no nosso estudo sobre o pão ázimo, nós vimos que o azeite, nem o azeite, nem o sal, tiram a azimidade do pão, conforme supunham, né, alguns detratores. Não se está usando azeite, se está usando sal, então o pão deixa de ser ázimo. Não, o pão deixa de ser ázimo quando ele tem o quê? Fermento. Quando ele passa pelo processo de fermentação. Aí ele deixa de ser ázimo. Mas o azeite, você vai ver que lá no cesto dos pães ázimos, tirava lá, né, que foi feito com azeite. E toda oferta tem que ter sal, conforme nós vamos ver aqui dessas ofertas. Ok? Então, a azimidade permanece mesmo com o azeite e com o sal. A azimidade só é quebrada se houver o zime, que é o fermento. Aí não é mais matzot. Ok, é isso aqui. Quais as duas coisas que o Senhor proibiu que fossem colocadas nas ofertas queimadas e o que ele disse que não poderia faltar em qualquer oferta de alimento? Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, tá? Pois jamais queimareis fermento ou mel, tá? Então, nem fermento, nem o mel poderiam estar nessas massas, porque o fermento tem, o mel tem o açúcar e o açúcar fermenta. Então, mais ou menos nessa relação, como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não colocareis sobre o altar, tá? Como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, toda a oferta, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança do teu Deus. Então, esse sal, ele tinha, qual era a indicação, qual era a função dele? Lembrar o quê? Preservação ali, tinha a finalidade de lembrar a aliança de Deus com o seu povo. Então, daí, a toda oferta, a toda oferenda, juntarás uma oferta de sal a Deus. É uma oferta de aliança a Deus. Então, esses são os elementos constituintes com os seus determinados significados. E os israelitas, por receberem essas orientações, não poderiam fazer nada diferente daquilo que Deus estava ordenando. Não podiam tentar, nem inventar, nem fazer nada diferente. Isso ensina muito a respeito da adoração contemporânea, onde tentam, inventam e fazem muita coisa diferente. Coreografia, opa, agora é o momento da coreografia. Aí vem a irmã lá, a irmã Serpente, que eu vi a irmã Serpente lá em Japeri, a irmã parecia uma cobra no meio do santuário, lá, e com aquele negócio, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, essa mulher está oprimida aqui, não é possível. Trouxe isso. E adoração a Deus. Todo culto tinha lá agora a coreografia, entrou e agora veio para ficar, e o profeta não tem, aí agora tem a coreografia. A dança, e cada coisa. Outro dia eu vi um troço aí que parecia ter carnaval, botando lá o pessoal, carnaval, batendo, pagode lá e tal, aquela coisa toda. Eu falei, Jesus, o negócio está sério. Não tente, não invente, não faça nada diferente. Se fosse culto a Deus, esse fogo estranho já teria sido queimado há muito tempo. Mas pelo menos Deus já está bem longe desses lugares em que se tenta fazer alguma coisa diferente daquilo que Deus prescreve na sua palavra. Então, temos que ter esse cuidado. Por fim, Fred, pronto. O sacerdote, ao levar a oferta ao altar para queimá-la, ele queimava toda ela, ou só uma parte dela. E o que o sacerdote punha nas ofertas de espigas,
os últimos versículos aqui, 8 a 10 e do 14 ao 16. Levarás ao Senhor a oferta de cereal que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote, então essa oferta era apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação o sacerdote preparará o memorial, que queimará no altar como oferenda queimada, de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e seus filhos, e a seus filhos e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Então, essa oferta consagrada, ela poderia ser usada, uma parte dela, para os sacerdotes. Daí, para participarem desses elementos sagrados, os sacerdotes é que poderiam participar. Então, isso aqui é muito importante. Então, eles tinham essa prerrogativa, né, de participar de algo que era santíssimo, pertencente ao Senhor. Se oferecerdes ao Senhor uma oblação das primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido, com grãos moídos. Que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação. Então, esse tipo de oferta chamada oblação tinha essas características. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Então nós temos todas essas descrições de ofertas que são oferecidas ao Senhor, e para fechar a nossa reflexão de hoje sobre esses 2 capítulos, só vermos aqui a questão de como o Novo Testamento utiliza isso. Vocês veem que o tabernáculo tem essa ligação com a habitação de Deus, tá? Em Cristo Jesus. É a tabernaculação de Deus, né? Em Cristo Jesus, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Depois a igreja passa a ser esse tabernáculo. E hoje nós oferecemos sacrifícios aprazíveis a Deus. Me parece que Hebreus 13. Sacrifícios aprazíveis a Deus. E quais são esses sacrifícios que hoje nós apresentamos a Deus? Quais são esses sacrifícios? Louvores, do fruto dos lábios que confessam a Deus, não é? A beneficência, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Está envolvido. Tá? O que nós ofertamos a Deus hoje, os dízimos, ofertas, tudo isso está dentro dessa macroestrutura cultual. Tudo tem que ser feito com culto a Deus. As boas obras também? Boas obras são resultado, né, como elas são, exatamente resultado que não pode faltar na vida de todo aquele que foi justificado pela fé. Jejum? Também não deixa de ser um sacrifício, uma forma de você abster-se de um alimento que você pode ter acesso a ele para poder devotar alguns momentos a Deus. Versículo 15, né, diz assim, Achou aí? Por meio dele ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Daí hoje nós temos a descrição. Então, quais são os sacrifícios hoje que Deus se agrada? Os frutos dos lábios, louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome, testemunho. Tá? E a beneficência, que é um dos pontos importantíssimos, que eram pontos chaves na igreja do Novo Testamento, que você vai ver em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, quando os que estavam mais estruturados socorreram os santos pobres da Judéia. Ali tem toda uma teologia da oferta, de como ela deve ser dada, a motivação, cada um vai dar daquilo que pode. Então toda a teologia da oferta hoje, que vem assim ressemantizar a oferta do Antigo Testamento, está voltada para este aspecto que hoje envolve, por exemplo, dinheiro. Daí você vê lá, coleta para os santos pobres da Judéia. Então ninguém levava cabrito, nem gado, nem nada para poder fazer a beneficência. Agora eles tinham recursos para levar o dinheiro e lá compravam o que era necessário.
para socorrer os santos pobres da Judéia. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, que a gente vai poder tirar uma hora para ler, vocês vão ver exatamente toda uma teologia da oferta. O que não pode ficar de fora é que, como nós aprendemos que os dízimos e ofertas eles têm essa finalidade, é exatamente por isso nós vamos aprender que os sacerdotes, levitas, tinham que, depois de recolher os dízimos, ele tirava o dízimo dos dízimos para o sumo sacerdote. Isso é muito importante. E a cada 3 anos, os dízimos e ofertas que eram levados a eles tinham de ter também distribuição entre os pobres, entre os necessitados, a beneficência que eles tinham que fazer. Pobres, viúvas, órfãos e até os estrangeiros pobres que estivessem peregrinando. Tudo isso está dentro do sistema do Antigo Testamento e que entra nesse Novo Testamento dessa forma de distribuição também. Então nós temos muito a ver de uma coisa com outra. O que não pode faltar no ofertante é a motivação. Tá? Uma oferta tem que ser bem motivada, tem que ter um motivo certo. E muitas das vezes ela é o sacrifício maior que alguém faz, como a oferta da viúva pobre. Os ricos chegavam lá, jogavam a oferta no gasofilaço, faziam aquele barulhão. Aí todo mundo, oh! Essa daí subiu como cheiro suave as narinas de Deus, avaliava lá o fariseu. Aí chegou uma viuvinha, coitadinha, que tinha lá uma última ofertinha. Era o que ela tinha para o seu próprio sustento. E oferta, uma moedinha. Pronto. Já foi o seu sustento ali. Aí Jesus diz, em verdade, vos digo que esta ofertou mais do que todos aqueles. Porque eles estavam ofertando do que eles estavam sobejando. E esta tirou o essencial e ofertou a Deus. Então a motivação é exatamente o que não pode faltar no ofertante, porque a oferta também é adoração a Deus. E aí vamos prosseguir nos nossos estudos de Levítico e que Deus nos abençoe. Levítico é um livro que fala sobre o sacerdócio levítico, mas vocês viram que tem muito a ver conosco, até porque quem são hoje os sacerdotes? Nós somos feitos reis e sacerdotes para Cristo. Então hoje nós somos os sacerdotes. Então nós temos o papel de intercessão, temos o papel de buscar os pobres, necessitados, e hoje temos toda essa função que estava destinada aos levitas, hoje está destinada à igreja, como um reino sacerdotal. É Pedro que diz isso, né? Como os feitos reis e sacerdotes, uma nação santa, um povo adquirido. Está aí em Pedro, na Epístola de Pedro. Né? E nessa condição, né, o privilégio maior que nós temos é de ter acesso direto, através do sangue de Cristo, ao Santo dos Santos. Coisa que só estava reservada ao sumo sacerdote uma vez por ano. E nós agora 24/7. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar essas instruções no nosso coração. Amém. Obrigado pela paciência de vocês. ויקרא פרק א'. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וכרעיו ירחץ במים, ויקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה, אישה, ריח ניחוח לאדוני.
ואם מן הצאן קורבנו, מן הכסבים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירך המזבח צפונה, לפני אדוני. וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו. וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. והקרב והקרעיים ירחץ במים. והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה. עולה הוא, אישה, ריח ניחוח לאדוני. ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, ויקריב מן התורים, או מן בני היונה את קורבנו. ויקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן. ושיסה אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש. עולה הוא, אישה, ריח ניחוח לאדוני. ויקרא פרק ב'. ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו. ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה. והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה, אישה, ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבניך, סולת בלולה ושמן, מצה תהיה. פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחשת קורבניך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני, ויקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה, ויקטיר המזבחה, אישה, ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך. על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני, אביב, כלוי באש, גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. ויקטיר הכהן את אזכרתה, מגרסה ומשמנה, על כל לבונתה, אישה לאדוני.